Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nesse momento em que a Tua Palavra está aberta diante de nós, queremos convidá-lo para ser o nosso pregador aqui nessa noite. Amém. Eu te peço humildemente, Senhor, que o ser humano desapareça aqui da frente agora e que Jesus tome conta deste lugar. Amém. Que ao sairmos aqui desta casa, nesta noite, ao final deste culto, que todos nós que aqui estamos possamos sair daqui com o nosso coração repleto de paz, de alegria, de esperança, na certeza de que realmente tivemos um encontro especial contigo. Amém. Toma o nosso coração, Pai, e faz um milagre na nossa vida. Amém. É o que nós pedimos agradecidos em Teu nome. Amém. Amém. Você pode sentar, queridos. Nós vamos ler aqui a partir do verso 25 de Marcos, capítulo 5. Eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção, queridos, nos detalhes da história. É uma história bastante conhecida, mas essa noite Deus tem algo tremendo a dizer para nós, como sempre. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Esperar todos encontrarem. Marcos 5, 25. Deixa eu te ajudar. Ver se eu tenho comigo. Agora subiu no chat. 5. Queridos, percebam que o verso 24, no final dele, diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo. Todo mundo encontrou ele? Olha, grande multidão seguia, comprimindo. Agora vamos a partir do verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, quanto tempo, irmãos? 12 anos, guardem os detalhes, tá? Vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Agora, olha o verso 27, queridos. Tendo ouvido a fama de Jesus. Lembra que eu falei ontem? Se essa mulher ouviu a fama de Jesus, é porque alguém estava falando de Jesus perto dela. Se não foi para ela, mas talvez próximo a ela. O fato é que ela escutou sobre Jesus. É importante a gente falar de Jesus para as pessoas. Deus seja louvado, né, irmãos? Vou ler de novo o verso 27, tá? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentindo no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, aterrorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E aí percebam agora uma coisa, querido. Jesus agora olha para aquela mulher e ele fala 3 frases para ela. Quais foram as frases que Jesus falou? A primeira: filha, a tua fé te salvou. A segunda: vai-te em paz. E a terceira frase: fica livre do teu mal. Você já parou para pensar, queridos, por que Jesus falou essas 3 frases para aquela mulher? E o que será que isso tem de relevante para nós hoje, já em torno de 2000 anos depois que isso aconteceu? Por que será que Jesus permitiu que este relato fosse escrito na Bíblia? No meu ministério, queridos, eu tenho um privilégio muito grande, que muitos talvez não tenham, pela sua ocupação, né? Por exemplo,
O Davi trabalha numa empresa, numa firma, né? Trabalha ali fechado dentro da empresa, né? Então você tem contato com as pessoas ali na tua volta. Eu sei que o irmão que tem uma loja, então o irmão tem acesso a mais pessoas que vão ali na loja, né? E cada um tem as suas ocupações aqui. E eu no meu ministério, eu tenho a oportunidade, irmãos, de poder entrar nas casas das pessoas, de poder orar com elas, de poder conversar com elas o dia todo. Eu fico desse jeito. Em algum momento eu vou chegar na casa de vocês aí para orar com vocês, se assim vocês permitirem, né? Quero ir lá na loja do irmão, orar lá com o irmão lá na loja, se o irmão permitir. Mas é um privilégio que eu tenho assim, e faz parte do meu ministério, faz parte do meu trabalho. E nessa de conversar com as pessoas, irmãos, e aí todos nós aqui conversamos com pessoas. É difícil, queridos, eu pelo menos não vejo isso. De uma pessoa, Michele, chegar para mim e dizer assim: Silvério, está tudo bem na minha vida. Eu não tenho mais problema, não tenho problema nenhum na minha vida. Está tudo certinho, tudo tranquilo, tudo em paz, os meus amigos vão bem, a minha família vai bem. Alguém aqui ousa levantar a mão e dizer que está tudo bem na sua vida, que não tem problema nenhum? É difícil, né, irmãos? Se não tem problema comigo, mas o meu próximo está sofrendo. E vários irmãos aqui foram lá para Mussum, ou foi Lajeado que vocês foram? Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, né? Lá perto de Lajeado, né? Isso, atrás de Lajeado. Atrás de Lajeado. Quanta gente ali sofrendo, né? Quanta luta, quanta dificuldade. Semana eu fui visitar um amigo lá em Caxias e ele está com um câncer severo na próstata. Como que eu vou poder dizer está tudo bem? Olha quantos problemas existem, queridos. Deu um terremoto agora lá esqueci o nome do lugar agora, rapaz. Alguém viu aí agora ontem? Marrocos. Até a hora que eu saí de casa já tinha 2.000 mortos. E vocês sabem que terremoto, né? Eles vão ficar dias e dias ali achando. Isso fecha lá em muitas milhares de pessoas mortas. Então os problemas, irmãos, são muitos de diversos tipos, diversas situações. Alguns problemas que nós sofremos na vida, que nós enfrentamos, às vezes nós somos o culpado. Às vezes eu não cuido muito da minha saúde, eu exagero em alguma situação, adquiro uma doença, então a culpa é de quem? Que vai aparecer 20, 30 anos depois. Eu, por exemplo, irmãos, eu acho que eu cheguei a falar para vocês ontem, se eu não falei, vou falar agora, mas durante a semana eu vou falar um pouco mais. A primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei bêbado e drogado. Primeira vez. Vai ter um momento essa semana aqui que eu vou contar o meu testemunho aqui. E hoje eu tenho um problema, você pode ver que o meu estômago ele é meio inchado aqui, ó. Eu tenho um problema aqui que é por conta das drogas que eu usava. Quando eu era jovem eu usava e hoje eu pago o preço. Agora, 99% dos problemas que existem, 99,9%, e até mesmo aqueles que eu sou culpado, por trás disso está Satanás, o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, irmãos, ele tem um objetivo, que lá em João 10, verso 10, assim, o ladrão vem roubar, matar e destruir. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir, ele quer acabar com o ser humano. E a psicologia ensina, queridos, que nós, seres humanos, somos formados por 3 áreas na vida. A área física, então que tem a ver com o nosso corpo. A área mental ou emocional, que daí tem a ver com os nossos sentimentos. E a área espiritual. E a área espiritual, irmãos, não é que nós temos uma entidade dentro de nós, essa coisa aí, não é isso. A área espiritual é relacionamento com Deus. É eu e Deus. Então nós somos formados física, mental e emocional e espiritual. Os problemas que Satanás coloca no nosso caminho, irmãos, é para tentar nos atingir numa dessas áreas da vida. E quando ele consegue atingir uma dessas áreas da vida, ele derruba a pessoa. E aí, muitas vezes, ele derruba para a pessoa não levantar mais. E nós chamamos isso de grande conflito.
Ao analisar a história desta mulher, nós vamos ver, irmãos, que a história começa dizendo assim, que esta mulher tinha uma doença. E quanto tempo ela enfrentava essa doença, queridos? 12 anos. A Bíblia diz assim que ela ia nos médicos, procurava os médicos, enquanto ela tinha dinheiro, os médicos cuidavam dela. Quando acabou o dinheiro dela, os médicos disseram assim, olha, não tem mais o que fazer por ti. Eu acho que não existe, queridos, pior diagnóstico que um ser humano pode ouvir de um médico, quando ele diz assim, o teu caso não tem mais solução. Que coisa triste, né, queridos? Nesse momento, a pessoa desaba, desmorona, e eu pergunto para vocês, ela foi atingida na área física ou não? Com certeza, né, irmãos? Mas o que mais me impressiona nesse relato é que a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Ela ia de mal a pior. Tem uma segunda situação aqui, irmãos, que faz essa mulher sofrer mais do que o problema físico. Nos dias de Jesus, havia uma lei, irmãos, porque não existia a tecnologia que existe hoje, a medicina não era como é hoje. E uma coisa que é normal, eu sou casado, daqui os homens que são casados, vivem isso com a sua esposa, uma vez por mês, a esposa ela entra num ciclo ali, né, no período menstrual, que hoje não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada de demais, é apenas um ciclo que a mulher atravessa mensalmente. E às vezes ali dura de 5 a 7 dias, depende, umas menos, umas mais. Mas nos dias de Jesus, quando uma mulher chegava no período dela ali, tinha uma lei que está lá em Levítico, que dizia assim, a mulher com o fluxo de sangue, que é o período menstrual dela, ela não pode ficar em contato com outras pessoas. Se tornava imunda. Ela tinha que ficar à margem de todas. Então assim, imunda não é no sentido assim suja, imunda era no sentido cerimonial. Então essa expressão imunda queria dizer que ela não podia participar dos rituais religiosos da época. Então ela não podia vir para a igreja, ela não podia sentar numa cadeira, porque se outra pessoa sentasse naquela mesma cadeira depois, aquela outra pessoa também ficava contaminada, né? E cerimonialmente imunda também. E para os judeus era muito importante os ritos religiosos. Então eles evitavam ter contato com a mulher nesse período. Ela não podia ficar perto do esposo, perto dos filhos. Ele é teu filho? Tu parece irmão dela? Ou tu que é muito velho, ou ela que é muito nova. Então assim, queridos, a mulher não podia, Michele, ter contato com o seu filho. Não podia ter contato com o esposo, não podia ter contato com os amigos, não podia andar no meio da sociedade, não podia ir para a igreja. E isso durante o período dela. Depois que passasse o período, então a mulher fazia todo um ritual de purificação que está descrito ali na Bíblia, como é que funcionava. E aí então ela voltava de novo ao convívio normal das pessoas e tocava a vida. Agora, queridos, pensa, você ficar 5 dias... Ficar 7 dias sem poder ficar perto do esposo, sem poder abraçar o filho. Que coisa triste, né? Agora eu pergunto para vocês de novo, irmãos. Quanto tempo essa mulher estava nessa situação? 12 anos. Bom, se 7 dias já deixa a pessoa angustiada, imagina ficar 12 anos nessa situação. Sem poder conviver com as pessoas, sem poder andar no meio das pessoas, sem poder vir para a igreja. Ela foi literalmente jogada à margem da sociedade. Ela não podia mais ter contato com as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Agora eu pergunto para vocês, ela sofria ou não sofria emocionalmente? O que vocês acham? E muito, né, Bruno? E muito. O inimigo atingiu ou não atingiu ela na área emocional? Na área mental. Porém, irmãos, olha que coisa triste. Ela ia de mal a pior. Mas Paulo, o que pode ser pior que isso?
tinha uma terceira situação, irmãos, que fazia com que ela sofresse mais do que o problema físico e mais do que o problema emocional. Eles acreditavam naquela época, e eu comentei já isso aqui, né? Que quando uma pessoa era acometida de uma doença, como aquele rapaz aleijado que nós vimos ontem, paralítico de ontem. Quando uma pessoa era acometida de uma doença, como é que eles taxavam essa pessoa? Você está assim por quê? Porque você pecou. Você está assim porque Deus virou as costas para você. Era assim que eles acreditavam, irmãos. Olha a história de Jó. Olha o que Jó estava passando. Nós sabemos o que aconteceu com Jó. Mas ali Jó não sabia e nem os amigos dele que foram lá conversar com ele. E o que os amigos dele diziam para ele? Jó, o que foi que tu fez, rapaz, para Deus fazer isso contigo? Deus te abandonou, Deus virou as costas para ti, pede perdão para Deus, quem sabe Deus se arrependa desse mal que Ele está causando para você. Eles acreditavam assim, eles diziam para aquela mulher, você está assim porque você cometeu um sério pecado contra Deus, e agora Deus virou as costas para você. Queridos, a família abandonava, a igreja abandonava, a sociedade abandonava. Alguém aqui assistiu aquele filme Deus Não Está Morto, o primeiro? Vocês lembram lá quando a filha do muçulmano lá começou a escutar histórias da Bíblia? O que aconteceu com ela? O pai dela expulsou ela de casa. Então ali, irmãos, quando eles não estavam de acordo com o que eles acreditavam com relação a Deus, eles diziam assim, Deus não quer mais saber de você, e nós também não. E jogava a pessoa no lixo. Era assim que funcionava. E o pior de tudo é que ela também acreditava nisso. Então na cabecinha dela ali agora, irmãos, ela estava ali passando por tudo aquilo, porque ela tinha cometido realmente um sério pecado contra Deus, e Deus tinha abandonado ela. Sabe, queridos, uma coisa é nós estarmos enfrentando um problema, mas nós temos fé que se eu colocar o pedido de oração aqui, em algum momento Deus vai ouvir e vai resolver meu problema. Isso, de certa forma, traz paz, traz uma esperança no coração da gente. Davi dizia lá no Salmo 4, verso 8, ele diz assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar com segurança. Então, quando a gente tem esperança em Deus, a gente consegue ter paz mesmo em meio às tribulações. Agora, a pessoa que não consegue enxergar Deus na vida dela, a pessoa que não crê em Deus, a pessoa que não tem esperança em Deus, diante dos problemas, essa pessoa, ela vai buscar a solução aonde? No álcool, nas drogas, muitas vezes no suicídio, porque não enxerga. Essa mulher estava assim, irmãos, ela não conseguia enxergar Deus, ela não conseguia entender que em algum momento Deus podia resolver o problema dela, e é por isso que a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. Até o dia que ela ouviu falar de quem, queridos? Verso 27, né? O verso mais lindo dessa história. Tendo ouvido a fama de Jesus. Ela ouviu falar, queridos, que ali naquela região tinha um homem que era diferente de qualquer outro. Esse homem, ele era o Messias. Ele era o Salvador. Ele era aquele que abria os olhos dos cegos, que desprendia a língua dos mudos, que soltava, desprendia as pernas dos aleijados, fazia eles caminharem, se levantarem. Era aquele que disse assim, toma teu leito e anda. Vocês percebem que essa história do paralítico é no capítulo 2, a história da mulher do fluxo de sangue é no capítulo 5. Ela ouviu falar dessa história, de que Jesus curou aquele paralítico. Ela ouviu falar da história de que Jesus curava leprosos, que eram pessoas imundas assim como ela. Ela ouviu falar, irmãos, que Jesus tinha poder para ressuscitar mortos. E essa mulher inteligente, ela pensou assim, bom, se esse homem cura o leproso, que é imundo assim como eu, ele pode me curar também. O que é, irmão? O interessante é que todas essas pessoas, elas foram a Jesus. Exatamente. Né? Não Exatamente. foi alguém que orou por eles lá e curou eles. Elas foram a Jesus. Nós vamos falar aqui, uma noite aqui,
sobre Bartimeu. E Jesus fala assim, diz para ele vir aqui. Queridos, ela ouviu falar de Jesus. Eu quero deixar um pensamento com vocês aqui, irmãos, e vou repetir bastante essa semana esse pensamento. Sempre que este nome Jesus soa ao ouvido de uma pessoa, a pessoa abre o coração e deixa Jesus entrar, o milagre acontece. Ela entendeu e aceitou Jesus. E agora ela fez um plano. Ela disse, eu vou ir até Jesus. Só que tem um detalhe aqui agora, irmãos. Sempre que uma pessoa se levanta para ir na direção de Jesus, o inimigo levanta do lado para tentar impedir a pessoa. Sempre. Não é fácil ir para Jesus. Não é fácil porque tem um inimigo que tenta impedir nós de ir para Jesus. Quantas pessoas foram convidadas para estarem aqui hoje à noite? Mas situações acontecem que às vezes em cima da hora as pessoas acabam não vindo. Muitos fazem planos, se preparam para vir, mas chega um momento e não conseguem vir. Porque quando uma pessoa levanta para vir na direção de Jesus, o inimigo levanta do lado. E no caso dessa mulher, o inimigo colocou na mente dela a seguinte questão: se você for para Jesus, ele vai te humilhar. Se você for para Jesus, ele não vai te aceitar. A família te despreza, a sociedade te despreza, a igreja te despreza. Tu acha que Jesus vai aceitar você? Você é imunda, você é uma miserável pecadora. Você vai querer ir para Jesus? Jesus não vai aceitar você. Só que aquela mulher, irmãos, quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu algo no coração dela e na mente dela, chamada fé. E ela acreditava, e ela disse assim, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ficar curada. E agora uma batalha na mente, no coração daquela mulher, irmãos. De um lado ela querendo ir até Jesus, do outro lado o inimigo tentando impedir ela de ir. Só que aquela mulher foi perseverante. O segredo da vitória, irmãos, chama-se perseverança. E ela pensou assim, bom, pode ser que se eu vá até ele vai me desprezar mesmo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ir bem discreta, eu vou chegar perto dele, eu vou tocar na veste dele, e quando eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher, irmãos. E foi assim que ela fez. Eu fico imaginando, eu gosto de viajar, às vezes eu viajo até demais dentro da Bíblia. Como é que aquela mulher foi? Porque ela não podia andar no meio das pessoas. Ela não podia ser descoberta agora que estava no meio do povo. Aquela mulher deve ter colocado uma capa, deve ter, sei lá, feito o quê, mas ela foi bem discreta, sem ninguém perceber. Até o momento que ela conseguiu chegar perto de Jesus. E quando ela chega perto de Jesus, o plano dela era o quê? É tocar nas vestes dele. E ela foi e tocou. E quando ela toca em Jesus, irmãos, ela percebe que algo diferente acontece nela. E ela sente que foi curada. E agora ela pensa, né? Vou vazar, vou embora, estou curada. E Jesus nem vai perceber, ninguém vai perceber. Só que tem um detalhe agora, outro detalhe aqui, irmãos. Jesus, ele sempre vai parar para dar atenção para a atitude de uma pessoa sincera que vai na direção dele. Ele sempre vai parar. Ele não vai deixar passar desapercebida a tua fé, a tua sinceridade. E agora Jesus para e ele fala assim, quem foi que me tocou? Olha a pergunta que Jesus faz, irmãos. Os discípulos dizem assim, mas como assim, Jesus? Tu está no meio de uma multidão, as pessoas te puxam, te apertam, te empurram, e tu pergunta quem me tocou? Só que agora Jesus ele fala assim, eu não estou falando aqui do toque de qualquer jeito, eu estou falando aqui do toque da fé, porque alguém me tocou aqui agora, acreditando que eu sou quem digo que sou, e que faço o que digo que faço. Se você colocou o teu pedido aqui acreditando que Jesus é quem diz que é, e faz o que diz que faz, meu irmão, minha irmã, pode sair daqui acreditando que Jesus vai abençoar você de uma maneira diferente.
E o interessante agora, irmãos, que Jesus olha ao redor, a Bíblia diz, né? E o olhar dele vai para onde? Vai direto nos olhos daquela mulher. Quando aquela mulher percebe que Jesus sabia que ela tinha tocado, ela pensou, agora eu vou ser humilhada, agora vai acontecer aquilo, que eu vou ser rechaçada por Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, que ela aterrorizada agora, ela olha para Jesus. Por que aterrorizada? Não, porque ela pensou, agora eu vou perder a bênção, eu vou ser humilhada como sempre fui, são 12 anos humilhada, e vou ser humilhada de novo. Só que agora, queridos, o olhar de Jesus não é um olhar de humilhação, não é um olhar de reprovação. O olhar de Jesus é um olhar de amor. Jesus olha para ela e diz assim, eu sei que vai no teu coração, eu conheço você, eu sei que faz 12 anos que você está aí na beira do caminho, aí sofrendo, abandonada por tudo e por todos, achando que eu também abandonei você, mas eu quero que você saiba de uma coisa, filha, eu te amo, você é especial para mim. Eu não vou deixar você sair daqui sem receber a tua bênção, porque eu amo você. Nesse momento, irmãos, quando ela percebe o olhar de amor de Jesus, ela cria coragem para dizer, sim, Jesus, fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. Ela fala toda a verdade para ele. Ela não tinha mais medo, ela não estava mais apavorada. Você entende agora, queridos, por que Jesus fala as 3 frases para ela? Quando Jesus olha para ela e fala assim, filha, a tua fé te salvou. Qual área da vida Jesus conserta aqui, irmãos? Área espiritual. Jesus está dizendo assim, filha, eu nunca virei as costas para você. Eu sempre estive pertinho de você. Sabe aquele momento que você achou que estava sozinha e viu só 2 pegadas no chão? É porque eu estava te carregando no colo. Você é especial para mim. E ali a fé dela renasce, renova, fortalece. Foi a fé que ela depositou em Jesus que salvou ela. E dali para frente, irmãos, ela nunca mais duvidou de que Deus não estava perto dela. Jesus conserta a área espiritual da vida daquela mulher. Quando Jesus fala assim, vai-te em paz, qual área da vida que Jesus conserta agora? A área emocional. Agora ela podia ter paz de novo, porque ela podia voltar ao convívio da família, ela podia voltar a frequentar a sociedade, ela podia voltar a frequentar a igreja, ninguém mais ia taxar ela de imunda, ninguém mais ia taxar ela de pecadora. Agora ela podia ter paz no coração. Jesus conserta a área emocional. E quando Jesus fala assim, fica livre do teu mal, qual área da vida Jesus conserta? A área física. Aquela doença desapareceu para sempre. Percebam, queridos, que aqui Jesus, no caso desta mulher, ele conserta tudo que está quebrado na vida. Amém, queridos? Amém. Jesus, o restaurador de vidas, é Ele que tem poder para consertar o que está quebrado. 8h29. Tem mais 1 minuto para contar uma história aqui. Eu começo hoje e termino amanhã. Pode terminar hoje. Quem falou pode terminar hoje? Porque amanhã eu não estou mais aqui. Mas aí, vou botar aqui, irmãos. Quantos aqui acham que eu posso contar uma história aqui de uma meia hora, pelo menos? Favorei vocês agora, né, Michel? Larguei uma mão aqui, ó. Tá tranquilo. Não, eu vou ser rápido, tá, irmãos? Mas eu preciso contar essa história aqui. Se eu tiver um fundo musical aí, coloca ele. Coloca aí porque se a pessoa não gostar da história, vai gostar da música. Ninguém pode dormir agora, irmãos. Escutem a história. Mas dá para escutar aí, irmão? Dá para escutar? Senão só pode sentar bem pertinho de mim aqui. Está escutando? Então tá bom. Queridos, eu estava fazendo evangelismo lá em Canoas. Na igreja também, Rio Branco, o nome da igreja. Não é a igreja de São Leopoldo que eu contei no começo aqui. É a igreja de Canoas. Fica no distrito de Niterói. Uma igreja grande, bonita. E lá, eu comecei o evangelismo no sábado à noite. Então eu preguei no sábado de manhã,
né? E motivando assim a igreja, os irmãos, assim, dando aquele gasto assim para nós sair, convidar pessoas para estar de noite na igreja. E uma irmã chamada Catarina, ela veio conversar comigo e ela falou assim: Paulo, eu gostaria muito que você fosse comigo fazer uma oração numa casa. E aí eu perguntei para ela que casa, quem é a pessoa, qual é a situação. E ela falou assim: Paulo, é um homem, o Jorge, um senhor de 72 anos, 73, uma coisa assim. Esse homem, ele é esposo da irmã Terezinha. A irmã Terezinha é uma irmã da igreja que fazia 50 anos, irmãos, que aquela mulher orava pelo esposo dela. O esposo dela nunca quis saber de aceitar Jesus na vida dele. Ele fez estudo bíblico, mas sabe aquela pessoa assim que tem o coração duro, que não é uma pessoa ruim. Ele era um homem bom, trabalhador, uma pessoa focada na família, mas só que ele não aceitava Jesus na vida dele. Ele não abria o coração, não deixava Jesus entrar. E assim foi 50 anos, uma luta intensa. E ela na igreja. E ela convidava ele para ir para a igreja. E ele dizia assim: mulher, vai lá para a tua igreja fazer tuas rezas lá, que eu vou ir para o meu bar tomar minha cachaçinha, jogar minha sinuquinha, fumar meu cigarrinho. Era o direito que ele tinha. Ele não fazia mal para ninguém, mas ele estava fazendo mal para ele mesmo. E aquilo que o Eloy falou antes aqui. Agora o Jorge, com 73 anos de idade, ele estava com câncer na garganta, câncer no esôfago e câncer no estômago. E a irmã Catarina me falou assim: Paulo, os médicos mandaram ele para casa, porque não tem mais o que fazer por ele. Esse homem tem dias, ou talvez até horas de vida. Não tem mais o que fazer por ele. Eu gostaria que você fosse comigo lá para nós orar por ele. Eu fui com a irmã Catarina lá, irmãos. Cheguei lá, tinha a casa dele, era uma casa, era um apartamento. Só que o apartamento ele era pequeno e a escada para os quartos era aquela escada caracol, né, que chama. Então não tinha como levar a cama hospitalar para colocar lá no quarto. Então eles fizeram todo um esquema, botaram a cama na sala. E ali estava o Jorge. Quando eu cheguei ali, irmãos, aquele homem estava deitado naquela cama, com um soro no braço, com uma sonda aqui assim no nariz, porque ele só se alimentava através daquela sonda. Eles tinham que liquidificar o alimento e aí colocar o alimento líquido para ele. Ele não tinha mais aqui, não tinha mais como se alimentar. Tomado de câncer no fim da vida. 73 anos de idade. Ele tinha um balde, irmão, do lado da cama dele, que ele cuspia sangue. E eu conversando com ele, saindo sangue da boca dele, assim, ó, e ele cuspindo toda hora, e às vezes saía pedaços de dentro dele, assim, abaixo de morfina direto. Eu peguei na mão do Jorge, queridos. Ele era assim, a pele e osso em cima da cama. Eu peguei na mão dele, segurei assim na mão dele, olhei bem para os olhos dele, eu estava me segurando para não chorar. Eu disse assim: não, eu tenho que ser forte, eu tenho que passar força para ele. E aí eu abri a Bíblia e li a Bíblia para ele e falei que Jesus fazia um convite: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. E aí preguei para aquele homem, irmãos, e falei assim: Jesus quer te salvar, Jorge, mas o senhor precisa fazer uma coisa, o senhor tem que abrir o coração e deixar Jesus entrar. E fiz um apelo para eles. Nunca tenho medo de fazer apelo para as pessoas, porque o diabo também apela. Enquanto a gente está dizendo assim: vem para Jesus, o diabo está dizendo: fica aí, vai embora. Não vai, porque ele vai te humilhar, ele vai te abandonar, ele não quer saber de você. E eu fiz um apelo para eles assim: Jorge, abre esse coração, Jorge, deixa Jesus entrar aí. O bom é quando entrega o coração, na idade desses meninos, daquelas meninas. Mas não importa, irmão, se está lá no fim da vida, se entregar para Jesus, Jesus vai olhar daí para frente. Ele vai perdoar os pecados, ele vai salvar. É o que ele quer fazer, queridos. E ali no apagar das luzes da vida daquele homem, era a oportunidade dele, era a derradeira oportunidade. Se Jorge, abre teu coração, deixa Jesus entrar. O senhor está disposto, Jorge?
a aceitar Jesus na sua vida, a deixar Jesus entrar no seu coração, porque Ele quer te salvar. O Senhor está disposto a fazer isso, Jorge? E ele não podia falar, lógico, porque ele estava com aquela sonda. E aí, mas só que bem fraquinho assim, irmãos, tremendo, ele fez assim, ó. Fez assim, chorando. A esposa dele, irmãos, a irmã Terezinha, uma senhora de 70 anos de idade, ela me deu um susto, porque ela estava do meu lado, e ela começou a pular e gritar, aleluia, glória a Deus, eu sabia, meu velho, que um dia tu ia entregar o coração para Jesus. E aquela mulher pulava, irmãos, de alegria. Finalmente a minha oração foi atendida. E aí nós nos ajoelhamos, oramos pelo Jorge, levantamos a oração. E aí eu falei assim para o Jorge: Jorge, eu quero te fazer mais um convite. O Senhor está disposto a fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A igreja que está se preparando para ter um encontro com Jesus quando Ele voltar. O Senhor gostaria de fazer parte desta igreja, Jorge? O Senhor está disposto a ser membro desta igreja? E ele fez assim, ele era muito fraquinho, mal e mal conseguia levantar o braço. E aí não precisa dizer o que a esposa dele fez, né? Só faltou ela ir lá na cozinha, cozinhar, assar um bolo bem ligeiro, lá fazer uma festa. E tão feliz que ela estava de ver o esposo entregando o coração para Jesus. Eu falei para ele: então amanhã durante o dia, Jorge, eu vou trazer o pastor do distrito aqui, para ele vir aqui receber o senhor como membro da igreja. E no outro dia eu levei o pastor Elcio do Carmo, não sei se alguém chegou a conhecer esse pastor. Eu levei o pastor Elcio lá. O pastor Elcio já conhecia o Jorge, já tinha orado com ele algumas vezes, já tinha visitado no hospital, inclusive. E eu falei: pastor Elcio, o Jorge aceitou Jesus, o Jorge aceitou ser membro da igreja adventista. Dá um abraço nele, pastor. Eu quero que o senhor faça uma oração com ele e depois eu vou orar de novo aqui. E aí nós nos ajoelhamos, o pastor Elcio orou pelo Jorge. E aí eu orei por ele também, de novo. E quando levantamos a oração, eu dei um abraço nele. Era um abraço de despedida, irmãos. Agora só que eu vi no semblante dele uma paz, como poucas vezes eu vi em uma pessoa. E eu falei para o pastor Elcio: Jesus consertou o coração desse homem. Jesus consertou o emocional dele. E o pastor Elcio falou para mim depois: Paulo, agora ele pode dormir em paz, porque esse homem de verdade aceitou Jesus. Eu não posso ver o coração das pessoas, mas o Espírito Santo revela para nós. Saímos daquela casa, eu terminei o evangelismo lá no sábado, eu fiz de sábado a sábado, que nem a gente vai fazer aqui. Uns dias depois, irmãos, eu estou na minha casa lá em Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre. Eu tinha chegado de um evangelismo que eu tinha feito numa igreja lá em Porto Alegre mesmo. Daí cheguei com a minha esposa, meus filhos. Era 1 e pouco da tarde quando a gente chegou. Que, se eu não me engano, teve junta panela na igreja. A gente almoçou junto com eles lá. E aí fomos para casa. Quando a gente chegou em casa, no que eu boto os pés dentro de casa, assim, toca o meu telefone. Eu atendo, assim, era a irmã Catarina. Aí a irmã Catarina, lá do outro lado da linha, disse: Paulo, onde é que você está, Paulo? Irmã, eu acabei de entrar dentro da minha casa aqui em Porto Alegre. Ela falou: Paulo, eu preciso que você venha urgente aqui para Canoas. O que aconteceu, irmã? Ela disse: tu lembra do Jorge? Eu disse: sim, irmã. Ela disse assim: Paulo, vem para cá, porque Deus curou o Jorge. Eu: como que é, irmã? Paulo, vem aqui, não tem como te explicar por telefone, vem aqui, Deus curou o Jorge. Eu disse: como assim curou o Jorge, irmã? Paulo, vem aqui, Paulo. E eu desliguei o telefone, ela desligou o telefone, eu desliguei também, falei para a Fabiana, nem tira a roupa, nem... vamos para Canoas. Ela: o que foi, Paulo? Eu disse: não sei, vamos lá, alguma coisa aconteceu lá. E aí quando a gente está se preparando para ir para o carro, para ir para Canoas, toca meu telefone de novo, do outro lado da linha, é o irmão Paulo, uma voz, nossa, forte, eu nem consigo imitar essa voz. O meu filho, ele canta baixo no quarteto. Às vezes eu peço ao filho: vem aqui e imita essa voz aí. O meu filho, ele tem tudo que eu queria ter. Ele é alto, tem cabelo e fala grosso. E fala baixo. Mas ali do outro lado da linha diz assim: irmão Paulo, esse quem está falando aí? Aqui é o Jorge. Eu disse: qual o Jorge? O Jorge aqui de Canoas.
E aí na ignorância dele, irmãos, ele falou assim, vem aqui porque eu quero te dar um abraço porque tu me curou. Eu disse assim, eu não te curei coisa nenhuma, homem, quem sou eu para curar alguém? Quem curou foi Jesus, porque tu teve fé que Jesus podia te curar. Eu fui lá visitar ele. Eu peguei o carro, acho que eu nem encostava os pneus do carro no chão. Mas fui assim a milhão. Porto Alegre e Canoas é do lado da outra ali. E eu fui a milhão. Quando eu cheguei lá na casa do Jorge, irmãos, eu fiquei assim, né, espantado com o que eu vi. Assim como eu contei ontem do rapaz paralítico lá de dentro, agora eu vejo aquele homem, irmão, que estava morto em cima da cama quando eu fui embora de lá, de pé na minha frente aqui, irmãos. Ele estava magrinho ainda, mas ele estava forte ali de pé. E aí o que eu vou contar para vocês agora foi ele que me contou. Ele disse assim, primeiro a esposa dele, pai, ele ficou muito agitado e tal, nós colocamos ele no carro, levamos para o hospital, porque chegou a hora dele morrer. E lá no hospital, lá no Conceição, em Porto Alegre, lá no Conceição, levaram ele para a UTI direto. E lá na UTI encheram ele de aparelhos. E lá colocaram aquele marcador assim de batimentos cardíacos, né, que fica né, quando a pessoa está morrendo, aquilo vai enfraquecendo até que... O do Jorge, irmãos, ele ficava cada vez mais forte. E os batimentos dele ali, entre 80, 90, tranquilo. Os médicos olharam aquilo e disseram, mas como assim? Mediram a pressão dele 12/8. E ele cheio de aparelhos, sonda e um monte de coisa. Começaram a fazer exames nele, levaram ele para a sala de imagens, tiraram a tomografia, tudo que é grafia que você pode imaginar, tiraram dele. E cadê o câncer? Tinha sumido tudo. Amém. Aquele homem ficou mais 2 dias no hospital lá porque os médicos não entendiam o que estava acontecendo. E fizeram exame que quando ele pegou lá, ele me mostrou uma pilha assim, irmãos, de exames. E foi interessante, porque os médicos tiraram a sonda dele. E quando os médicos tiraram a sonda, diz que os médicos caíram de costas, porque quando tirou a sonda dele, ele falou assim, estou com fome. E aí vieram com aquela sopinha lá do hospital, lá disse, eu não quero sopa, eu quero comer comida. E aí deram umas comidas mais fortes para ele. E aí ele comeu, porque eles examinaram, ele não tinha mais nada, irmãos. Estava limpinho, que nem uma criança recém-nascida. Aquele homem, irmãos, ele ficou 10 anos viajando comigo, por tudo que é canto aí, testemunhando que Deus tem poder para consertar tudo que está quebrado na vida das pessoas, quando as pessoas se entregam de verdade para Ele. Amém. Ele hoje é falecido, irmãos. Ele morreu com 83 anos de um AVC que deu nele. Já pela idade, mas câncer, jamais. Batizamos o Jorge nas águas, e o Jorge testemunhou para muita gente. E tem muita gente por aí que hoje é batizada graças ao testemunho do Jorge. Amém. Amém. Meu Deus é um Deus todo-poderoso que conserta tudo que está quebrado na vida da pessoa, quando a pessoa se entrega para Ele de todo o coração. Amanhã à noite eu vou contar uma história que eu falei para vocês ontem, que faz crescer cabelo na cabeça. Arrepia o cabelo. Se você achou interessante essa, de amanhã é para arrepiar. Depois o teu sogro te liga aí quando eu te conta. Ou tu fica aí a semana, né, Léo? Só não pode ficar dando despesa, né? Não. Vai. Hoje ele já trabalhou lá. Então, trabalha lá, ajuda lá, não dá despesa, faz a obra. Nós vamos cantar o hino Sou de Jesus. Se nessa noite você quer dizer assim, Jesus, aqui está meu coração, vem fazer morada nele, vem ser o Senhor da minha vida, eu quero entregar tudo o que tenho e tudo o que sou nas tuas mãos. Se o teu desejo é esse, é o som da música, se coloca de pé e nós vamos cantar esse louvor aí, Sou de Jesus. Cante com todo o teu coração, Sou de Jesus. Dois caminhos a seguir, dois senhores a buscar. Qual dos dois irei servir? Tomo uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres desse mundo, encontrei 1000 motivos para chorar. O inimigo
Vai ter um lanchinho ali agora, mas depois. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque ouvimos através da Tua palavra nesta noite que há esperança para todos nós. Amém. Se porventura alguém entrou aqui com o seu coração quebrado, angustiado por causa de alguma situação, que possa sair dessa casa nesta noite acreditando que Tu é quem diz que é e que faz o que diz que faz. Amém. E que o Senhor tem o poder para consertar tudo que está quebrado na vida das pessoas. Amém. Abençoe a cada um que aqui está, cada família aqui representada. Se tem pessoas aqui, Pai, que precisam tomar a decisão de dar o passo do batismo, não deixa essa pessoa em paz, mostra para ela que é importante se entregar a Jesus. Que é importante entregar o coração para Jesus. Se tem pessoas aqui, Pai, que estão enfraquecidos na fé, que a partir de agora a sua fé possa explodir e essa pessoa nunca mais venha vacilar e possa andar firme ao teu lado. Se tem alguém aqui, querido Deus, que está enfrentando uma situação de relacionamento ou talvez de saúde, eu não sei o que possa estar acontecendo, meu Deus, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Que ninguém saia aqui desta casa nesta noite sem ter sido e continuar sendo abençoado à noite. Amém. Amém. Queremos pedir que o Senhor abençoe o lanche que vamos fazer na noite. O Senhor continue nos dando a Tua paz e leve-nos de volta aos nossos lares nesta paz. E traga-nos de volta amanhã à noite aqui neste bom lugar, nesta mesma paz. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraça a pessoa do teu lado e diga assim: Jesus te ama, Ele quer te salvar e espera você aqui amanhã à noite. Amém?